Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 18. Evangelho de São João, capítulo 21, a partir do versículo 18, diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amém. O tema da mensagem de hoje à noite: lições que somente o Evangelho nos dá. Lições que somente o Evangelho nos dá. Esse capítulo 21, irmãos, finaliza o Evangelho de João. E o apóstolo João, o evangelista João, ele deixou esse capítulo 21 para ele poder descrever para nós aquilo que foi a restauração e o perdão que Pedro encontrou após ele ter traído o Senhor Jesus Cristo de uma forma tão triste. E é interessante a forma como o evangelista João, ele desenvolve na sua narrativa desse capítulo 21, e para nós que estamos lendo, a gente vai perceber que ele traz elementos que iriam levar Pedro a se recordar daquela noite de quando ele traiu Jesus Cristo. Aquela noite fatídica para Pedro. Aquela noite horrorosa para Pedro. Aquela noite que, sem dúvida, para Pedro, foi um verdadeiro filme de terror, onde ele trai o seu mestre. E o evangelista, aqui no capítulo 21, ele traz alguns elementos, traz de volta esses elementos, e encaixa aqui no capítulo 21, mostrando a forma como Cristo, ele vai perdoar e vai agora restaurar o seu discípulo. Ou seja, se o Evangelho de João, como está escrito aí no capítulo 20, versículo 31, estas coisas foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora chegou o momento de Pedro, aquele que já havia crido em Cristo, mais uma vez ouvir a voz do Evangelho. Jesus mais uma vez agora vai confrontar esse apóstolo e vai repetir para ele todas as verdades do Evangelho
que ele já havia ouvido. Nesse capítulo 20 também, Jesus sopra sobre os seus discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Então, o evangelista ele vai trazer alguns elementos. Veja alguns elementos que ele traz para que Pedro recorde aquela noite da traição. O primeiro elemento está aí no versículo 9 do capítulo 21. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Esse é um dos elementos que o evangelista traz, que levaria Pedro a recordar aquela noite terrível. Que elemento é esse? As brasas. É só você dar uma olhadinha no capítulo 18, versículo 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro. É a mesma palavra que é usada no capítulo 18, é a mesma palavra que o evangelista usa aqui. Então, quando Pedro chega na praia, é noite, e ele vê aquelas brasas acendidas ali, é lógico que não são as mesmas, até que não podia ser, mas quando ele olha para aquele cenário, quando ele vê aquelas brasas acendidas, ele se lembra quando ele estava na casa de Caifás, diante de um braseiro como aquele, ele vem à sua memória o momento que ele traiu o Senhor. Um outro elemento está no versículo 14, que diz assim: e já era esta a terceira vez. Na realidade, a palavra terceira vez aparece em toda a narrativa. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, como Pedro traiu Jesus 3 vezes, Jesus apareceu a Pedro novamente, e já era essa a terceira vez. E o finalzinho do versículo 3 diz que era noite. Então, esses são os elementos. O objetivo de João aqui agora é levar os leitores a entender que o apóstolo João iria receber o perdão e a sua restauração. Aqui, irmãos, é o momento onde Pedro ele vai experimentar o Yom Kippur, o dia do perdão na sua vida. E como é que isso acontece? Como é que Cristo restaura e perdoa esse discípulo? Pedro de propósito, João de propósito, deixa para nós claro uma coisa interessante, se vocês leem aí. Do versículo 15 ao versículo 17, nós temos a conversa de Jesus com Pedro. E essa conversa se repete por 3 vezes. O evangelista diz que 3 vezes Jesus pergunta a Pedro. Depois de terem comido, versículo 15, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro. E perceba a forma como Jesus vai fazer a pergunta. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Se vocês forem abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, e ver o versículo 33, vocês vão entender bem do que eu estou falando. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, eu vou ler do versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Aí agora vem Pedro, e disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E veja ainda aí, no versículo 35, continuou Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos acompanharam
o discurso de Pedro. Então, irmãos, nós estamos numa noite muito linda para Pedro. Pedro está sendo restaurado. Pedro está sendo perdoado por Cristo. E a forma como Jesus faz isso é chegando para Pedro dizendo: e aí, Pedro? Depois do ocorrido, tu me amas mais do que os outros, como você mesmo falou? Aí a forma como Pedro responde, irmãos, é tremenda. Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, veja a resposta de Pedro, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O Pedro antes da traição é um Pedro muito bem conhecido, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na narrativa do lavar dos pés, Pedro diz: ó Senhor, não lava só meus pés não, dá logo um banho em mim. É um Pedro que a gente vê tentando todas as vezes se apresentar e deixar bastante claro, tanto para Jesus quanto para os outros, onde é que está o fundamento e a base do relacionamento entre ele e Jesus. Para Pedro, a base e o fundamento do seu relacionamento com Cristo estava fundamentado nas suas palavras, estava fundamentado nas suas ações. Senhor, e nós que deixamos tudo? O jovem rico não deixou, eu deixei. Então, quando a gente lê a narrativa dos evangelhos e vê os evangelhos apresentando esse Pedro, que procurava deixar bastante claro onde é que estava a base do fundamento do relacionamento dele, Pedro, com Jesus. A base é as minhas palavras, a base é as minhas escolhas, a base é as minhas ações, a base é aquilo que eu faço, Senhor. No Mar da Galileia, tarde da noite, quando os discípulos veem um vulto andando sobre as águas, e eles pensavam que era um fantasma, e quando Jesus se revela a ele, é Pedro que toma a palavra e diz: se é o Senhor mesmo, dá uma palavra de ordem que eu irei até ti. E é sempre Pedro. Aqui, irmãos, nós temos um Pedro contido. Quando Jesus pergunta: e aí, Pedro, tu me amas mais do que os outros? Aí é como se Pedro dissesse: Senhor, vamos deixar esse negócio de mais do que os outros de lado. Olha aqui para dentro do meu coração. Tu que sondas a mente e o coração, vê lá dentro, lá no fundo, tu vai encontrar a resposta que tu tantos querem. Tu vai encontrar um fiapo e tu vai ver que lá dentro, lá no fundo, tem alguém que gosta de você, que tem consideração por ti, que eu te amo. Vamos deixar esse negócio de mais do que os outros de lado. É um Pedro bastante calado, vamos dizer assim. E também tomaram, né, irmãos? Ele acabaram de ter traído Jesus. Ele estava com uma baixa estima muito baixa. Pessoas que têm sentimento de culpa geralmente ficam caladinho no canto, murcho, não quer aparecer, não quer muito chamar a atenção. E principalmente quando se fala acerca de Deus, essas pessoas com sentimentos de culpa não querem que as pessoas, e nem mesmo Deus, fiquem olhando para fora. Eles querem que olhe para dentro. Pedro está dizendo: olha lá para dentro, Senhor, que tu vai ver que eu te amo lá no fundo. Não olha para as minhas atitudes, não olha para as minhas falas e não olha para os meus comportamentos. É um Pedro que está sendo restaurado aqui, irmãos. Ele está aprendendo aqui aquilo que lá na frente o apóstolo Paulo deixa bastante claro. Se é pela graça, não pode ser pelas obras. Do contrário, a graça deixa de ser graça.
O nosso relacionamento com Cristo não pode estar fundamentado naquilo que você fala. A base do nosso relacionamento nem é mesmo a forma como a gente se comporta. Não são as nossas atitudes. A base do nosso relacionamento com Cristo não está também fundamentado nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos comportamentos. Porque se é pela graça, não pode ser pelas obras, porque se você coloca a obra, a graça deixa de ser graça. É simples assim. O apóstolo Paulo lá na frente foi e explicou isso de uma forma muito clara. Pedro aqui está aprendendo isso. Pedro aqui está entendendo aquilo que ele já deveria ter entendido há muito tempo. Porque essas coisas, irmãos, às vezes no meio religioso é muito difícil de se entender. Falamos muito da graça, mas entendemos e encarnamos ela muito pouca. Porque no momento quando a gente está em cima, quando a gente está com as emoções elevadas, quando a gente se sente bem, a gente fica apresentando diante de Deus e também diante dos homens as nossas atitudes, as nossas escolhas. A gente quer que as pessoas olhem para a gente, vejam os nossos comportamentos, as nossas decisões. Mas quando a gente é relativizado pela vida, quando a gente comete um pecado, quando a gente transgride a lei de Deus, a gente não quer que ninguém olhe para a gente não quer que ninguém olhe para nós, para nossas atitudes, a gente fica encolhido porque a gente transgrediu, nós estamos envergonhados. E uma espiritualidade assim é uma espiritualidade demoníaca. Uma espiritualidade assim não tem nada a ver com o Evangelho. A nova aliança foi estabelecida justamente para dizer uma coisa: que não existe absolutamente nada que você faça que vai levar Deus a amar você mais. Coloque isso na sua cabeça. Não existe absolutamente nada que você faça que vai levar Deus a amar mais você. Assim como também não existe nada que você deixe de fazer que vai levar a Deus a amar menos você. É disso que Pedro está aprendendo aqui. A escolha que Deus faz dos apóstolos, quando Jesus escolheu os apóstolos, ele deixou isso bastante claro para os apóstolos. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que escolhi vocês. Em Romanos 9, o apóstolo Paulo deixa claro que a eleição de Deus, para ela poder ficar de pé, para que ela prevaleça, ela só pode ficar de pé e prevalecer se Deus escolher com base na sua vontade e não com base nas obras. Então esses homens não foram escolhidos porque eles eram os mais qualificados, porque eles eram os melhores, porque eles eram os menos pecadores, não. A escolha de Deus está fundamentada somente na vontade soberana de Deus e ponto final. O problema é que Jesus elogiava Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E Jesus elogiava. E era um elogio verdadeiro. Era um elogio real. Mas veja o que é que a palavra do Senhor diz no Evangelho de João. Evangelho de São João, capítulo 2. A partir do versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do ser humano, porque Jesus mesmo sabia o que é a natureza humana. É por isso que Jesus, no Evangelho de João, o evangelista João deixa claro que Jesus não aceita a glória dos homens. Porque a mesma boca que está falando bem de Jesus hoje, amanhã vai dizer, solta Barrabás. Porque é assim o espírito humano.
Um relacionamento com Cristo e com Deus fundamentado nas obras, meu irmão, é um relacionamento de morte. Porque as obras nos levam a gente a nos gloriar diante de Deus. E Jesus, desde o início do chamado apostólico, ele deixou bastante claro a Pedro e a todos aqueles que o seguiam: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. O profeta Isaías já fala isso de uma forma linda. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Deus não perdoa pecados esperando que você seja uma pessoa melhor. Não é assim que funciona. Deus perdoa pecados porque Ele decidiu fazer uma nova aliança fundamentada no sangue do Cordeiro. É assim que funciona. E Pedro está sendo restaurado aqui. Pedro está aprendendo que se é pela graça, já não é mais pelas obras, do contrário, a graça deixa de ser graça. É isso que Pedro está aprendendo. E era isso que ele já deveria ter aprendido há muito tempo. Que o relacionamento dele com Cristo não está fundamentado nas palavras que ele falava, nos comportamentos que ele tinha, e nem tampouco das atitudes. Só ele, Pedro, e os apóstolos é que achavam que é assim. Irmãos, os nossos comportamentos só impressionam a sua esposa, seus filhos, as suas atitudes e as suas palavras, esses credos que a gente tanto fala, essas confissões, que fica arrepiado é os presbíteros, é os diáconos. Deus não se deixa se impressionar com as nossas juras de amor. Deus não fica impressionado de forma alguma com as nossas atitudes zelosas para com Deus e com o Evangelho, porque Ele sabe muito bem o que é natureza humana. O mesmo que está elogiando Deus hoje, é o mesmo que vai amaldiçoá-lo amanhã. Não é assim que Tiago diz? Da nossa língua procede o quê? A bênção e a maldição. A mesma língua que louva hoje é a mesma que está xingando o outro amanhã. É a mesma. Então como é que você vai estabelecer um relacionamento com Deus com base nas obras? E é isso que Pedro está aprendendo aqui. Ele está sendo restaurado. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tudo que eu falei e que eu disse acerca de você continua de pé. Sabe por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento. O meu amor por ti não está com base nas tuas atitudes, nem nas tuas escolhas. Eu te amo apesar de Pedro. Eu te amo apesar de você mesmo. Isso é um amor incondicional. Ninguém tem um amor como dá para esse. Você não vai encontrar esse amor nos seus filhos, na esposa. Você não encontra esse tipo de amor em lugar nenhum. Porque esse amor é mais forte do que a morte. E as muitas águas não podem apagá-la. Passado essa etapa, irmãos, depois de Pedro encontrar o perdão, depois de Jesus dizer a Pedro que as vocações e os dons que ele deu a Pedro não foi tirado, permanece de pé, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Quando a gente entende, irmãos, que Cristo é a base e o fundamento de tudo que nós somos, aí fica fácil viver, fica fácil existir, fica fácil se relacionar, porque a gente se relaciona tendo um fundamento, tendo um alicerce seguro. Ou seja, sem Cristo, nada podemos fazer. Agora, com Cristo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a base. Quando você encarna isso, quando isso faz parte do teu ser, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala. Aí quando você tira Cristo e coloca só você mesmo, sem a graça, aí você afunda, meu irmão. Você está construindo o seu alicerce, não no Cristo crucificado, mas na sua sabedoria, nas suas escolhas, nas suas atitudes, ou seja, em você mesmo. Aí quando o mundo relativiza você, quando você leva uma pancada no mundo, você fica lá triste, fica lá com a autoestima muito baixa, fica lá amedrontado, porque você não está construindo a sua vida sobre o perfeito amor, porque o verdadeiro amor
lança fora todo medo. Eu não tenho medo de ser abandonado por Deus, porque eu nunca serei. Ele prometeu. Ele fez uma aliança eterna comigo, antes mesmo de eu nascer. Então, ainda que todos me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. É isso que Pedro está aprendendo novamente. Passada essa etapa, se essa lição tivesse sido com André, Bartolomeu, Mateus, qualquer um dos apóstolos, a lição pararia aqui. E a gente ia para casa. Louvado seja Deus. O fundamento da minha espiritualidade com Deus não sou eu, é Cristo. Amém. Vamos para casa. Mas é de Pedro que a gente está falando, né, irmãos? E era uma noite maravilhosa para Pedro. Era o dia do Yom Kippur. Pedro estava sendo restaurado. Pedro estava recebendo perdão. Ele até recebe uma profecia, irmãos. Olha que profecia que Jesus dá para Pedro aí. Ó. Evangelho de João, capítulo 21, o texto que eu li. Olha a profecia que Jesus dá a Pedro. Em verdade, te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos a outro, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Uma noite maravilhosa, até profecia ele recebe nessa noite. E o discurso de Jesus tem que seguir todo o discurso do Evangelho de João. É a natureza do Evangelho de João. O Jesus de João, ele usa coisas materiais e físicas para levar os discípulos a entender a vida eterna, para levar os discípulos a entender o espiritual, aquilo que não pode ser destruído. No capítulo 2, Jesus diz assim: destruirei esse templo e em 3 dias reconstruirei. E as pessoas não entenderam o que ele falava, pensavam que ele estava falando do templo de Herodes, que mais de 40 anos, e ele não tinha sido ainda terminado. Mas não, ele estava falando do seu próprio corpo. A conversa de Jesus com Nicodemos segue o mesmo caminho. Olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos entendeu tudo errado. Como é que eu vou voltar novamente para o ventre da minha mãe? Se ela já morreu, como é que eu vou voltar? Se ela já morreu também, como é que acontece? Jesus aqui, irmãos, nessa profecia, ele não está apenas falando para Pedro que Pedro vai atingir a terceira idade. Porque é interessante, né? Quando a gente atinge a terceira idade, essas coisas aqui realmente acontecem. Quando Pedro era mais moço, ele cingia a si mesmo. E cada um de vocês já passaram por isso. É na nossa juventude que a gente tem as nossas energias, onde a gente faz o que quer, a gente faz acontecer. O jovem é assim, é um potro selvagem, cheio de energia para dar e vender. Calça o sapato com uma velocidade tremenda, faz acontecer, só ele entende, só ele tem energia. É disso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, tu te lembra quando tu era mais jovem? Tu fazia as coisas acontecer, tu não precisava de terceiros, tu a ti mesmo se cingia a ti mesmo, e andavas por onde quer que tu querias, ninguém nem mesmo dominava a tua vontade. Aí Jesus continua: porém, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirás, e te levará para onde não queres. Tu vai atingir a terceira idade, Pedro. E é interessante que no capítulo 20, quando os apóstolos ouviram a voz, ouviram a mensagem de que o corpo de Jesus tinha sido roubado, Pedro corre para a tumba e João corre também. Só que no meio do caminho, João, por ser mais novo, ultrapassa Pedro. Ou seja, Pedro ainda não tinha chegado na terceira idade, mas já estava sendo ultrapassado por aqueles que eram mais jovens. No caso aqui, João. Ele ainda não tinha chegado na terceira idade. Terceira idade na qual a gente precisa de terceiros. É aquela mãezinha que o pai chega assim, os filhos chegam assim, né, melhor dizendo, e diz: a gente vai para o sítio.
E a velhinha dizendo, eu não quero ir para o sítio não. Aí o filho, não, minha senhora, minha mãe, a senhora vai ter que ir para o sítio porque eu não tenho enfermeira para tomar de conta da senhora, eu não tenho ninguém para olhar para a senhora, e a senhora sozinha não pode ficar, então a senhora vai ter que ir para o sítio. E a velhinha vai, porque não tem, depende dos terceiros. Aquele velhinho que depende do filho para poder vestir ele, aí ele veste, o velhinho está lá, roupa toda amassada, toda daquele jeito. E aí, tá bom? Tá, né? Eu vou dizer que não tá, depende de você. É isso. A terceira idade é aquela mão tremenda, irmãos. A gente fica andando, a mente chega no lugar, mas o corpo é aquela agonia para chegar. É quando a gente vai ser relativizado de tudo. Os biógrafos dizem que Jean Paul Sartre, no final da vida dele, ele sofria de incontinência urinária e defecal. A mente dele estava boa, mas ele cagava no sofá. Quando ele andava, ele mijava nas calças. Então, quando a gente é relativizado, quando a vida vem e traz toda essa relativização para cima da gente, mostrando a nossa pequenez, a nossa finitude, aí a palavra da profecia diz, e aí, quando chegar esse momento, como é que tu vai viver com Deus? E o evangelista João, irmãos, ele explica para nós os significados do versículo 18. Olha como é que João interpreta. Depois disse isto, ou seja, Jesus falou isso a Pedro, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Aqui é o evangelista acrescentando e interpretando as palavras de Jesus. Foi revelado a Pedro como Pedro iria morrer e a forma como ele iria morrer iria glorificar a Deus com sua morte. A tradição diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer da mesma forma que o seu Senhor. E a grande lição aqui, que nos dá Paulo mais uma vez em Romanos, quando ele diz claramente que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então não importa a forma que você morra, a forma que você vai morrer será uma forma que você também vai glorificar a Deus. De maneira que até a terceira idade, quando você encharca a sua mente com o Evangelho, é graça para você. Até mesmo quando chegarmos na terceira idade e enfrentarmos as dificuldades e, vamos dizer assim, as finitudes da terceira idade, encharque sua mente do Evangelho e entenda que você também vai glorificar a Deus por meio da sua morte, não importa como ela seja. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De maneira que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Aí, como eu disse para vocês, né, irmãos? Se tivesse parado no versículo 17, vocês iam para casa. Mas a lição que o Evangelho vai nos dar, acontece agora. Tudo que eu falei é para esses versículos finais aqui. Depois de Pedro ser restaurado, depois que Pedro é perdoado, Pedro recebe uma profecia, ele está sendo mais uma vez alimentado pelo Evangelho, ele está bebendo de graça de novo da água da vida, ele está novamente entendendo o que significa a vida eterna, porque no Evangelho de João a vida eterna não significa durabilidade de vida. Vida eterna é qualidade de vida. E ele está aprendendo isso aqui novamente. A vida eterna está sendo oferecida para ele mais uma vez, no sentido de ele ter uma qualidade de vida melhor. Jesus está dizendo para ele, Pedro, tu vais morrer, e a forma que tu for morrer, não te preocupas com isso, porque tu vai glorificar a mim com a tua morte, porque tu pertences a mim, quer na vida, quer na morte. Mas ele continua. Ele está numa praia, irmãos. Jesus chama ele para andar, segue-me. Eles se levantam e vão caminhando.
E quem já andou na praia sabe muito bem que, principalmente à noite, a gente consegue ouvir passos de pessoas que vêm atrás. E é isso que acontece. Pedro está andando com Jesus e ele ouve passos. E voltando-se, viu também que ia seguindo ele o discípulo a quem Jesus amava. O mesmo que deitava no peito de Jesus e perguntara: Senhor, é esse o traidor? Então Jesus está andando com Pedro, Pedro ouve passos, volta-se para trás e vê João. Aí, meu irmão, aí agora eu entendo porque Tiago disse que a sabedoria do homem é terrena, é animal, e tem momentos que chega até mesmo a ser diabólica. Quando Tiago escreveu isso, ele não estava brincando não, irmãos. No momento em que Pedro está sendo restaurado, está recebendo a graça, está bebendo de graça da água da vida, está experimentando a mesma experiência da mulher samaritana, está experimentando a mesma experiência de Nicodemos, ou seja, a vida eterna, mais uma vez, está entrando na alma dele, essa qualidade de vida que excede todo o entendimento. Esse homem está sendo restaurado, nessa noite linda, maravilhosa. Pedro não se contém, ele volta a ser Pedro de novo. Vendo, pois, Pedro, versículo 21. Vendo, pois, Pedro, perguntou. É como se ele dissesse: Senhor, aproveitando a noite, que o Senhor está revelando os destinos das pessoas, o futuro, bateu uma curiosidade em mim, Senhor. Ele olhou para João. Eu quero saber como é que vai ser a morte dele. Irmãos, a nossa sociedade hoje, você sabia que tem gente que ganha dinheiro chafuscando o destino dos outros? Há muita gente que está ganhando muito dinheiro falando do destino dos outros. Rapaz, isso devia ser até uma fixação, gente. Tem pessoas que só se sentem bem quando começa a olhar para o outro, e se vê que o outro está pior do que ele vai ter uma pena, mas vai se sentir aliviado. Ou então, se o outro estiver vivendo uma situação melhor do que ele vai se sentir muito mal. Cada vez mais na nossa sociedade, as pessoas desenvolvem essa mentalidade. São pessoas que estão preocupadas com o destino dos outros. Quer saber o que é que está acontecendo com o outro. É aquele marido que está discutindo com a esposa, de repente chega um terceiro e diz: olha, tu soube o que aconteceu com o cicrano? O casamento dele acabou. Aí o marido olha para a esposa: está vendo? A gente está ruim, mas tem gente que está pior. São pastores que se sentem aliviados quando sabem que amigos dele, a igreja dele quebrou, os membros saíram e eles olham: a igreja aqui, irmãos, graças a Deus, está sendo sustentado pelo poder de Deus, porque lá na igreja de fulano de tal, a coisa está feia. E a gente fica pensando que esses discursos são discursos de espiritualidade. Não, meu amigo, é a pessoa preocupada com o destino do outro. Porque é assim que é o espírito humano. É por isso que Tiago diz que a sabedoria do homem é carnal. São pessoas que precisam olhar para o outro para poder se sentir melhor, e olhar para o outro para poder ver que não está tão ruim assim. Porque não tem como explicar isso aqui, gente. É como se Pedro dissesse: Senhor, me revela como é que João vai morrer para mim poder encarar a minha morte melhor. Eu preciso saber se a morte dele vai ser pior do que a minha, para mim poder trabalhar o meu psicológico, Senhor. Ele acabou de aprender, irmãos, que o caminho do discípulo não é pelas obras, é pela graça. É por isso que na carta dele ele fala de crescer na graça e do conhecimento, e não tem nada a ver com memorizar versículos da Bíblia. Crescer na graça do conhecimento não tem nada a ver de ler Berkoff, não, meu irmão. É você atingir essa mentalidade de não precisar de ninguém para poder viver com Jesus, só você e Jesus. Você não precisa saber o que é que está acontecendo
no jardim do vizinho, que a gente até cria um ditado popular, né? O jardim do vizinho é mais verde do que o meu. São pessoas que ficam desenvolvendo espiritualidade do tipo assim: os meus filhos não são igual aos outros, eu não tenho um marido parecido com o cicrano, a minha esposa não é igual. Meu irmão, para com isso. Começa a seguir a Cristo nessa tua força. Segue e para de olhar para o terceiro. Mas Pedro enveredou nisso aqui. E Pedro aqui, irmãos, ele não viu uma ré a Satanás. Teve outro momento que Jesus disse para Pedro: a ré a Satanás. Aqui não foi uma ré a Satanás. Aqui foi uma soberania, meu irmão, daquelas que você fica caladinho e engole seco. O que é que Jesus disse para Pedro? Respondeu-lhe Jesus, versículo 22. Se eu quero que João permaneça até que eu venha, que te importa? E se João virar um zumbi da graça? E se João ficar vivo até o dia do juízo final, meu amigo? E aí, o que é que vai ser? Como é que tu vai encarar a tua morte? Aí talvez você diga: mas não foi isso que Jesus disse. Sim, meu amigo. O versículo 23 é um acréscimo que foi feito pelo evangelista. Se João escreveu esse evangelho em 68, Pedro já tinha morrido. E essa crença de que João iria ficar vivo até a volta de Cristo durou muitos anos na escola apostólica. De maneira que até o evangelista, quando ele vai explicar a fala de Jesus, olha o que é que ele diz: então se tornou corrente. Isso foi um dogma, isso foi uma crença que existiu entre eles, que entre os irmãos, o dito que aquele discípulo não morreria, viraria um zumbi da graça de Deus. Aí João corrige: ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? E ele está falando do que aqui? Que volta é essa? Os biblistas tentam aqui entender que volta é essa. Se é a volta destruindo Jerusalém, nos anos 70, se é a volta no Apocalipse. O fato é que isso durou entre os apóstolos durante muitos meses e muitos anos. É como Jesus dissesse: ei, João, Pedro, como é que tu vai encarar a tua morte sabendo que ele não vai morrer? Porque, irmãos, a gente tem que entender uma verdade. Tem gente que Deus agracia. Tem gente que nasceu mesmo com estrela na testa. Não é brincadeira, não. É verdade. Tem gente que as coisas acontecem e a gente fica olhando assim: eu fiz mais do que ele, mas não cheguei nesse nível. Eu me esforcei tanto, mas não adianta. Ele se esforçou tão pouco onde ele está. A vida é assim mesmo. Tem gente que Deus agracia mais mesmo. Agora, a grande lição do Evangelho é o seguinte: o que te importa? Segue-me a mim, mesmo você não tendo a vida dele, mesmo você não tendo uma esposa como ele, mesmo você não tendo um marido como ele. Segue a mim, mesmo você não tendo filhos tão disciplinados como o outro. Segue-me a mim, mesmo você não tendo uma saúde igual àquele, um emprego igual àquele outro. Você consegue seguir a mim, mesmo não tendo um jardim tão verde quanto o outro? Isso aqui, irmãos, é cura divina. É evangelho encarnando nas nossas dores e nas nossas mazelas. Porque o nosso espírito humano é de uma mesquinharia tremenda. No dia do perdão, Pedro vem com essa: me revela o futuro dele para mim poder encarar melhor o meu, Senhor. Não é assim, gente? Eu sei que muitos de vocês já fizeram isso aqui. Muitos de vocês já foram Pedro nessa área. E a mensagem e a grande lição do Evangelho é: você consegue seguir Jesus sabendo que você não tem um marido igual ao outro? Você consegue seguir Jesus sabendo que você não vai ter filhos igual ao outro?
Você consegue seguir Jesus sabendo que você não vai ter um emprego igual ao outro? Você consegue seguir Jesus sabendo que não vai se destacar no reino de Deus igual ao outro? O que te importa? Segue-me. Segue-me. E essas são lições do Evangelho que somente o Evangelho dá. Somente a graça de Deus, irmãos, é que pode nos conscientizar dessas verdades. Não importa. Paulo pregou, Apolo colheu, mas é Deus quem dá o crescimento. Se uma pessoa tem um marido melhor, se outra pessoa tem uma esposa melhor, se outra pessoa tem filhos comportados, a palavra da cruz diz que é Deus quem te faz sobressair. O que te importa? Agora, se ele pensar que é ele, o problema é esse, né? Eu tenho uns filhos melhores porque eu sei como educá-los. Eu tenho filhos melhores porque a gente fica nas madrugadas orando. Eles querem passar a receita do sucesso. Aí quando a gente passa a receita do sucesso, a graça vai embora, que vem as obras. E a palavra da cruz diz que eu sou o que sou pela graça de Deus. Filhos melhores são graça de Deus. Maridos melhores são graça de Deus. Empregos melhores são graça de Deus. Tudo é graça, irmãos. O que te importa? Segue-me mesmo nessas limitações. Segue-me mesmo em meio a todas essas dificuldades, em meio a essas fraquezas, essas deficiências. Jesus diz: siga-me. Não fique preocupado com o destino dos outros. Não desenvolva uma espiritualidade atrelado ao vizinho. Desenvolva, cresça na graça e no conhecimento, sabendo que o relacionamento que você tem com Ele, com Cristo, não está fundamentado no que você faz, está fundamentado no que Ele fez. Isso é Evangelho. Desenvolva isso na mente de vocês, porque quando vocês atingirem essa perfeita varonilidade, aí a gente consegue encarar melhor os dissabores, as deficiências, as injustiças e as desigualdades que existem na vida. Tem pessoas que vão ganhar mais do que você, tem pessoas que vão ser mais carismáticas do que você, porque o mundo é assim. E no reino de Deus também é assim. São muitos os dons, são vários membros que compõem esse corpo, mas o que importa? O Espírito é o mesmo, a salvação é a mesma. Um apóstolo não é mais salvo do que uma faxineira, e uma faxineira não é mais salvo do que um drogado. O mesmo poder que Deus usa para transformar um traficante é o mesmo poder que Deus usa para poder transformar um pai de família. A gente pensa que é diferente, né? Tem crente que acha que tem calibragem da graça, sabia? Feito pneu. Olha, para poder transformar esse cara que bate em mulher, o Espírito Santo tem que trabalhar com 50%. Aí esse aqui que não bate, 20%. Não, meu irmão, é o mesmo poder. A mesma graça que é dado a um traficante é a mesma graça que é dada a uma criancinha de 5 anos. O poder é o mesmo. O que te importa? Segue-me, mesmo sabendo que você está vivendo com essas dificuldades, mesmo sabendo que quando você olha para o vizinho, ele está vivendo melhor do que você, ele está conseguindo coisas melhor do que você. Jesus diz: que te importa? Segue-me. E para Gideão, Deus disse, né? Siga-me nessa tua força. Diga ao fraco, diz Joel, a sua força está em Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu confio em Cristo Jesus. É nele que está a pedra angular da minha vida. É por isso que eu não sou abalado quando eu transformo a minha mente nessa verdade. Se eu não transformar a minha mente nessa verdade, eu vou fazer para Jesus assim: Senhor, e ele? E ele? Mas quando nós transformamos
Nós seguimos a Cristo, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem se preocupar se o jardim do vizinho está mais verde ou não. É Ele, o foco é Ele. Ele é o prêmio da soberana vocação. Uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para aquelas que estão diante de mim. Cristo Jesus. Vou conquistar aquilo que eu já fui conquistado. Que Deus nos abençoe.